Olá, tudo bem com vocês? Desejo que hoje esteja com muita paz, muita harmonia dentro do lares de vocês. Que o Espírito de Deus venha invadir todos os lares, todos os pensamentos, e trazer luz, trazer prosperidade, harmonia e felicidade, para todos nós. E a proteção de Deus, o manto sagrado esteja envolto sobre todos nós. Que nosso pensamento seja dele, que nossas atitudes sejam dele. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, como estamos em nosso estudo? Hoje vamos falar o capítulo 49 de Gênesis, que nos diz, se você quiser acompanhar essa leitura, você pode pegar a sua Bíblia e vamos ler juntos, fazer esse estudo juntos, para ver o que Deus está falando conosco, o que essa mensagem traz para nós, para nossos dias atuais, e como nós devemos agir perante Deus, diante de Deus. Então vamos ver. Gênesis 49. E Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos, para que vos faça saber o que vos há de acontecer em tempo vindouro. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias de meu vigor, superior em dignidade e superior poder. Rápido como a águia, não reterás a superioridade, porque subiste no leito do teu pai, então desonraste meu leito com a sua subida nele. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos cruéis. Em seu conselho minha alma não entre, e em sua assembleia não se ajunte minha honra, porque em sua cólera mataram homens, e em seu capricho jarretaram bois. Maldita seja sua cólera, porque era forte. Maldita sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e o espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai. Judá é um leãozinho. Subsiste da presa, meu filho. Ele se ajoelhou e se deitou como um leão e como uma leoa. Quem o levantará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha Siló, e os povos obedecerão a ele. O que está nos dizendo tudo isso? O que tudo isso está nos revelando aqui, só nesses versículos que nós lemos aqui em Gênesis 49? O que a gente observa? Nós observamos, irmãos, que Deus, Ele colocou limite para cada pessoa, para cada família. Uns Ele fez de forte, outro Ele fez para comandar as pessoas, outro Ele fez de escravos, as pessoas são escravas. É por esta razão que nós vemos pessoas que têm lideranças, pessoas que não trabalham, mas têm muito bens, pessoas que trabalham demais e não conseguem juntar nada, não conseguem ter nada. Isso tudo é mistério de Deus. Isso tudo já veio programado. Você nasce nesse mundo programado para ser o que você é.
Tem pessoas que estudam, vivem estudando, mas ele é como aquela pessoa que nunca pegou no caderno. Ou é pior do que aquela pessoa que nunca foi à escola. Um exemplo que nós temos é o nosso presidente Lula. Nosso presidente, ele não tem uma universidade, eu não sei agora se ele tem, mas quando ele entrou no poder, quando ele foi presidir esse Brasil, que eu saiba, ele só tinha até a 4ª série. E ele veio a ser presidente do Brasil. E muitos, antes dele, já existiam muitos doutores, muitas pessoas muito mais capacitadas no sentido educacional de Lula. E Lula veio ser quem? Deus colocou Lula onde? Deus colocou Lula na presidência de um país. E não foi qualquer paíszinho, não. Foi um país imenso. Temos um outro rapaz, de lá, se não me engano, é de Linhares, aqui do Espírito Santo. Um homem simples. Deus colocou ele, eu acho que ele não tem muito estudo, ele não fala bonito, ele não tem uma voz assim expressiva, ele não se veste como os outros, com terno caro. Toda vez que eu vejo aquele homem, ele chama Sérgio Meneghel, se não me engano. Se não me engano, é Sérgio o nome dele, Serginho, lá de Linhares. Irmãos, todas as vezes que eu vejo aquele rapaz, ele está de camiseta e de uma calça jeans. Ele era prefeito da cidade, ele vivia carpindo a praça lá, limpando as praças lá de Linhares. E ele era o prefeito. E Linhares não é uma cidadezinha tão pequenininha. É uma cidade enorme, grande. E Deus colocou ele como prefeito daquela cidade. Ele teve o maior voto aqui no estado, essas eleições. Ontem ele foi receber a diplomacia dele para ele entrar no cargo de novo, porque ele foi eleito, se não me engano, é deputado federal, se não me engano, ou estadual, uma coisa assim. Ele foi de camiseta para pegar o diploma dele. Enquanto todos compraram ternos especiais, ternos novos, foram gastar dinheiro com ternos novos, ele estava lá com a maior simplicidade do mundo, de uma camiseta, escrito, né? Brasil. É isso, irmãos. Deus exalta quem Ele quer. O homem mal sabe falar, mas Deus colocou ele no poder. Deus quer ele lá dentro do poder para ver se faz alguma coisa boa para nós que estamos aqui. E tem gente que não votaram num homem desse. Tem muita gente que não votou. Mas ele recebeu, ele foi um dos que aqui no Espírito Santo deram esse privilégio para ele. Ele recebeu muitos votos. Aí o que eu quero chamar a sua atenção nessa passagem dessas bênçãos proféticas de Jacó. O que ele está nos mostrando para o mundo? Que, olha, vieram essas bênçãos, eu vou continuar, essas bênçãos aqui que ele passou para os filhos deles, para o filho dele, eram todos filhos de Jacó. E para cada filho ele deu uma bênção. E agora, o que significa essa bênção? Você acha que essa bênção é de pai para filho? Não, essa bênção é de Deus para nós. Porque nós somos gerações, nós somos descendentes dessa geração de Jacó. Uns Deus colocou como comando, outro Deus colocou como escravo, outro Deus colocou como guerreiros. Então, se você está na situação que você está, talvez você diz assim, eu luto
luto e não consigo. Eu trabalho, eu não consigo obter nada. Eu não gasto dinheiro à toa, eu não fumo, eu não bebo, eu não sou pessoa de ficar em bares gastando dinheiro. Eu não sobra dinheiro para mim nem para mim viajar. E olha que eu sou honesto com todo mundo, eu trabalho e sou honesto. O que a Bíblia fala? Aí depois a gente, quando vê todas essas pessoas e fala assim, nossa, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. A Bíblia diz assim que quem Deus deu mais, Deus vai cobrar mais dessa pessoa. Se Deus deu menos para você, então de você Ele vai cobrar menos. Então, se alegra. Se alegra, porque Ele disse assim, no reino dos céus, os pobres, né, terão maiores, serão maior valorizados no reino dos céus. Então, se você é pobre, no sentido da palavra mesmo, pobre, se alegra. Seja obediente diante de Deus com essa sua pobreza. Agradeça a Deus por você ser pobre. Não é um privilégio ser rico, porque se você é rico, Deus vai te cobrar muito mais de você quando chegar o julgamento. Então, se você é pobre, tanto no sentido material mesmo, agradeça a Deus, porque Ele vai te cobrar menos do que aquele rico. Então não fique invejando aquele rico, porque ele tem muito mais coisas do que você. A nossa vida aqui é passageira. Muitos anos que você vive aqui na Terra, ou muitos anos, é 60 anos. Porque isso é 60, eu estou colocando 60, mas com 40 anos hoje, a pessoa já não está mais achando graça de viver nesse mundo. A pessoa com 40, tem gente que está com 30 anos, já quer sair desse mundo. Porque tem uma vida difícil. Eu digo assim, 30 anos, 40 anos, é no sentido da dificuldade para você estar aqui nessa terra. Então, por isso que Deus diz, né? Se tens o que comer e o que vestir, estejais com isso satisfeito. Porque Deus está te amparando. Ah, eu não tenho casa boa, eu não tenho móveis bons, eu não tenho carro bom. Esteja com isso satisfeito, porque Deus vai te cobrar muito menos do que aquele que tem aquele casarão. Já pensou, você está vivendo uma pessoa rica, aí você vem e me fala assim, eu sou rica, irmã, eu sou muito rica. Pois é, Deus vai te cobrar de você muito mais do que aquela pessoa que está pobre. Por quê? Você tem que você tem que ajudar o pobre. E você está ajudando? Você está ajudando o pobre? Você está fazendo alguma coisa para esse seu dinheiro, em vez de ser abençoado, ser amaldiçoado? Porque esse dinheiro seu, que toda a sua riqueza, pode trazer um mal para você mesmo no futuro. Quando vier o julgamento, Deus vai te cobrar um monte de coisas. E você está preparado para isso? Então, eis a questão. Então, nós devemos nos conformar pelo que nós temos. Quem é rico, procura ajudar o próximo. Procura fazer algo em prol dos mais necessitados. É por isso que Deus te colocou como rico. E não ficar gastando dinheiro. O que a Bíblia fala? Não gasteis dinheiro naquilo que não é pão. Tem pessoas que pagam milhões em quadros. Quadro para ficar em parede. Em vez dela pegar aqueles milhões e comprar cesta básica, alimentar os animais, criar alguma coisa, né, para ajudar a sociedade, a população, elas gastam milhões em um quadro e ainda fica estampado em todos os jornais. Dessa pessoa, você acha que Deus vai cobrar o que dessa pessoa? Você acha que essa pessoa vai estar impune diante de Deus? Então nós temos que pensar nessas coisas, desse sentido. Não ficar invejando daquela pessoa que tem algo mais do que você. Mas você tem que alegrar. Em todos os dias, alegre a Deus pelo que você tem. Você tem uma casa, você está pagando o aluguel. Eu não tenho casa, irmã, eu pago aluguel, eu estou orando para Deus preparar uma casa para mim, eu estou trabalhando, eu trabalho duro,
eu queria muito deixar minha família amparada. Mas será que é isso que Deus quer para você, deixar a sua família amparada? Se você está conseguindo pagar o aluguel que você tem, dê graças a Deus que você está conseguindo pagar esse aluguel. Você batalhou para você ter uma casa. Eu vejo muita gente dizendo, eu quero ter uma casa, eu quero ter um imóvel. Mas a pessoa não para ter uma casa. Eu lembro que quando eu me casei, o meu marido era bem simples no sentido material, bem pobre. Eu era pobre. Ele era muito pobre. E eu também era muito pobre. E eu nunca fui assim, com espírito de grandeza. Eu sabia que eu estava casando com um pobre. E eu também não tinha nada, eu não podia cobrar nada dele porque eu também não tinha nada. Aí naquela época, ele saiu do emprego dele, recebeu as verbas, e com essa verba a gente comprou um direito de um apartamento. E esse direito desse apartamento, nós entramos para esse apartamento. Era um apartamento pequenininho, só de um quarto, mas para mim e ele estava o suficiente. Aí logo vendemos aquele apartamento, ficamos sem nada. Porque aconteceu umas outras coisas e ficamos sem nada. Fomos para Mato Grosso. Morávamos aqui no Espírito Santo. Fomos para Mato Grosso. Chegamos em Mato Grosso e fomos morar de aluguel. Num barraco. Barraco de tábua. Um barraco mesmo. Pensa no barraco que você sabe. Não tinha, era um galpão, tipo um galpão, não tinha repartição de cozinha, de sala, de nada. E era de tábua e ainda tinha gretas na porta, nas tábuas. Quem estava lá de fora via quem estava dentro de casa. Fui morar nessa casinha. Fiquei lá acho que uns 5 meses ou mais. Comecei a trabalhar. O meu dinheiro, eu comecei a economizar, juntar para comprar uma casa para mim, que eu não queria. Eu consegui juntar um dinheirinho para comprar uma casa muito distante do centro. Era muito distante. Era um bairro novo, que não tinha nada. A água só vinha uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, que aparecia água lá nesse lugar. Fui lá, comprei. Também era só um cômodo grande com banheirinho e uma cozinha. Era o dinheiro que eu tinha para comprar. Era o que eu tinha que dava, e eu comprei foi direito. Eu não comprei um imóvel quitado, que tinha... Não, eu comprei um direito. Quem sabe das histórias, quem sabe que antigamente eles faziam casinhas, né? Biunguinhos, da Coab, né? E passava e as pessoas vendiam aqueles biunguinhos. Depois não queriam morar lá, vendia, eu passava para frente. E eu comprei um desses. Fui morar num lugarzinho desses. Batalhando. Fiquei nesse lugar muito tempo. Muito tempo mesmo ficamos nesse lugar, aumentamos, fizemos mais 2 quartos, aí trabalhando duro, eu ajudando meu marido. E nós conseguimos construir, ter algo, possuir algo, que era nosso. Porque tinha vontade de ter algo meu. Eu não queria trabalhar num local, morar numa casa que não era minha, porque eu gosto muito de mexer nas coisas. Se eu tiver que quebrar uma parede, arrumar uma coisa, fazer uma coisa, tá comigo mesmo. Então eu gostava muito disso. E eu não queria morar de aluguel, porque eu não podia fazer nada em casa de aluguel. Você não podia pintar, porque a casa não era sua, você ia gastar dinheiro, o dono do imóvel não ia cobrir aquilo. Então eu já não gostava. E eu vivia naquele sofrimento, mas Deus me tirou logo daquilo, graças a Deus, e eu fui lá para esse lugar. Era longe. Passava ônibus 2 vezes só por dia naquele lugar, para vocês verem o sofrimento que eu fui, aonde eu fui. Mas Deus foi me honrando, porque Ele viu que eu estava, né? E eu orando para Deus que eu gostaria, eu passava
em frente àquelas concessionárias que tinha aqueles monte de carro lá, e eu ficava pedindo a Deus um carro daquele. Pedia a Deus. Eu não tinha nada na minha casa. Era a palavra pobre, né, irmão? Era pobre, pobre, pobre. Pobre de maré de si mesmo. E eu fui lutando, eu e meu esposo lutando, trabalhando, mexendo aqui, mexe ali. Graças a Deus viemos para o Espírito Santo, consegui comprar um carrinho para nós, com muita dificuldade, pagando a prestação, o carrinho. E enfim, eu cheguei aqui, hoje nós temos carro, nós temos 3 apartamentos, nós temos assim, tudo trabalhando, adquirindo. Então a gente tem que trabalhar com a cabeça, com o entendimento, eu privei de muitas coisas, eu me privei de muitas coisas, mas eu trabalhei, eu ajudei duro meu esposo e a gente ia, eu não gastava dinheiro à toa, eu era uma mulher super econômica, super batalhadora, tudo que eu podia ajudar o meu esposo, tudo que eu poderia, porque eu não pensava assim, eu estou ajudando ele, não, eu pensava, eu estou ajudando eu no futuro. Porque eu queria dar um melhor para minha família, para meus filhos, porque até então eu fiquei 5 anos sem ter filhos, mas Deus me abençoou que devagar a gente construiu tudo que temos hoje. Não é muito, mas o pouco que temos veio com muito esforço e Deus viu o nosso esforço. A Bíblia fala que Deus ajuda aquele que trabalha. Então, nesse sentido, se você trabalhar com inteligência, Deus te ajuda a você trabalhar, você adquirir as coisas. Quando eu morei aqui, nesse lugar onde eu estou, eu vejo pessoas que já moraram, já estavam aqui, e essas pessoas não construíram, não aumentou a situação financeira delas, não foi para frente. A minha foi para frente, a delas não foram para frente. Ficaram naquilo que elas tinham já. Então isso por quê? Por falta de sabedoria, de manejar o dinheiro. A gente não deve gastar dinheiro naquilo que não é pão, o que a Bíblia fala. Às vezes você vai gastar dinheiro, você vai para as festas, fica com cervejada dentro de sua casa, fica fazendo churrasco, só para os outros comer, se dá alimento só para os outros, e você mesmo, quando precisa, não tem. Então a gente tem que não ser mais inteligente nesse sentido. Então vamos continuar, como eu estava comentando. Aqui, as bênçãos que Jacó ele estava profetizando para os filhos deles, é porque o Jacó é a nossa descendência. Nós somos descendentes de Jacó. Então, cada filho de Jacó, nós somos descendentes desses filhos. Qual desses filhos que você é descendente, né? Você é descendente. Então, você é filho de quem? É de Levi, você é de Judá, você é de Rúben. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai. Judá é um leãozinho, subsiste da presa, meu filho. Ele se ajoelhou e se deitou como um leão, e como uma leoa. Quem o levantará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre dos seus pés, até que venha Siló e os povos obedecerão a ele. Então aqui está falando que a Judá, a descendência de Judá, estaria onde? No comando, na presidência de um país. Porque os povos obedeceriam essa descendência de Judá. Então, quando você vê assim uma pessoa, mesmo que ele seja, como eu falei sobre o Lula, um homem que não teve estudo, saiu de uma família pobre e virou presidente de um país e é reconhecido pelo mundo todo, e tudo que as pessoas as pessoas gostam desse homem. Ele tem uma fala, ele sabe conversar, e ele tem estudo, ele não tem estudo. E por que esse homem está lá no poder? Porque Deus quis que ele estivesse lá. Tá entendendo? Ele é descendência de Judá. Você vai falar para mim que o Lula é descendência de Judá? Lula é descendência de Judá. Mas Lula, ele mexe com feitiço, com coisa, não interessa, ele é descendência de Judá. Ele está lá nas trevas, talvez está lá nas trevas, o que nossa obrigação é que orar por ele, para Deus trazer, resgatar ele dos espíritos trevosos. Essa é nossa obrigação, irmãos. Você está fazendo isso?
Ou você está jogando pedra que você não votou nele porque ele é do espiritismo? Se você acha que ele não é um homem que está nos caminhos de Deus, porque a fala dele é de homem que está nos caminhos de Deus. Vamos orar por ele então, para Deus trazer ele, porque ele é um descendente de Judá. Aqui está na Bíblia, porque se ele está no comando, ele tem o bastão da autoridade. Ele tem o bastão da autoridade. O bastão da autoridade está na mão dele. Não importa, Deus não tirou dele, não. Você está entendendo? Talvez o bastão da autoridade também está com você. E o que você está fazendo? Você está lá talvez no mundo trevoso. Volte para os braços de Cristo. Ele ata seu jumentinho à videira, e o filho de sua jumenta à videira escolhida. Lava suas vestes em vinho e seu manto em sangue de uvas. Olha só. Seus olhos estão vermelhos pelo vinho e os dentes estão brancos de leite. Zebulon morará no litoral. Será ele ancoradouro de navios e o seu limite se estenderá até Sidom. Isso que eu falo com você. Todo mundo é pedreiro? Todo mundo é carpinteiro? Todo mundo é pescador? Não. Por que tem pessoas que já têm aquela tendência de ser um pescador, de estar no mar, de estar nos navios, ancorados, só gosta de ficar lá no mar buscando peixe? Isso é um dom, isso é isso aqui, irmãos. Essa descendência, esse povo é descendente desse daqui, de Zebulon. Essas pessoas que gostam de pescar, que vivem pescando. Só um minutinho para passar esse barulho aqui. Deixa eu fechar a janela aqui. Pois é, essas pessoas que vivem pescando, esses pescadores, né? Eles são descendência de Zebulon. Como eu falei para você, as pessoas que têm autoridade, que mandam no nosso país, são descendência de Judá. Qual é a sua descendência? Você já reparou? Ah, eu sou pobre. Então você é descendência de quem? De algum desses filhos de Jacó, que é para ser escravo dos grandes. Eu sou descendência de alguém que é escravo, porque eu sou pobre. Eu não tenho comando, eu não sou liderança. Eu não sou descendência de Judá e nem descendência de Zebulon. Eu não sou. Eu sou descendência de alguém aqui que é pobre, que obedece, né? Então vamos continuar. Isacar é jumento de ossos fortes, ele se deita entre dois rebanhos de ovelhas. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era agradável, e ele inclinou os seus ombros à carga e se entregou ao trabalho por pagamento. Isacar. Talvez você é descendência de Isacar, que você troca o seu trabalho por pagamento. Você é um trabalhador, você trabalha todos os dias, você vai, tem o seu trabalho, você volta. Você não é empregador, você é empregado. Então você é descendência de Isacar. Eu não sou descendência de Isacar, porque eu não trabalho. Eu não trabalho. Eu trabalho, né? Eu trabalho em casa. Mas vamos ver qual que é a minha descendência aqui. Mas talvez você seja, né? De Isacar. Ah, irmãos, eu sou descendência de Isacar, porque eu trabalho o meu trabalho é pelo pagamento, em dinheiro. Eu recebo em dinheiro. Então você é descendência de Isacar. E a maioria, né, dos seres humanos é dessa descendência. Essa descendência de Isacar, ela é mais forte, né? Ela tem mais gente. Aí, ó, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, mordendo os calcanhares do cavalo
para que seu cavaleiro caia para trás. Vamos voltar aqui. Eu tive que dar pausa aqui no vídeo, que, enfim, deixa pra lá. Então, Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, de uma víbora junto à vereda, mordendo os calcanhares do cavalo, para que seu cavaleiro caia para trás. Olha a descendência de Cã. Cã é aquele tipo de pessoas que sempre está desejando mal para você. Então Deus colocou esse tipo de pessoas aqui para nos prejudicar, sim. É a descendência de Cã, de Dan. Olha só, irmãos, como que é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus cria o bem e Deus cria o mal. Por que que Deus criou o mal? Para nos atingir. É para nos provar a nossa sinceridade, a nossa força diante de Deus. Às vezes vem uma batalha, a Bíblia mesmo fala que não há tentação que nós não possamos suportar. Às vezes Deus traz uma tentação, manda uma tentação sobre nós. Tem muita gente que fala, Deus não castiga ninguém, Deus é bonzinho. Mentira, irmão, não vai nessa não, não vai nessa não. Não entra nessa não. Vamos estudar a Bíblia. Você que é pastor, que fala umas asneiras dessa, estuda a Bíblia. Para de falar asneira. Vamos estudar o que aconteceu aqui, lá na descendência de Israel. Esqueceu você, pastor, que Deus escolheu a família de Abraão? E quem que é a família de Abraão? Jacó é a descendência da família de Abraão. E os filhos de Jacó é a descendência de Abraão. E nós somos a descendência de Abraão, porque nós somos herança desses filhos de Jacó. Então, falar asneira dentro do templo evangélico, falar que Deus não castiga ninguém. A família de Dan, a geração de Dan, ela nasceu para provocar as pessoas. Então, aí você me pergunta, essas pessoas de Dan vai ser salva? Não cabe a mim te responder isso. Cabe você diante de Deus. Mas Deus colocou elas aqui para isso. Para perturbar você. Talvez você é uma pessoa que perturba a outra. Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Só gostam de viver nas custas dos outros. Você já reparou? E são pessoas da mesma família. Suponho a minha geração, digamos assim, eu, graças a Deus, meus filhos são todos maravilhosos. Mas tem família que tem um filho avesso, totalmente avesso. Aí a mãe não sabe. Aquele filho avesso é descendência de Dan. Mas como pode? Eu não sou descendência de Dan, mas meu filho é. É mistério, irmãos. É mistério de Deus. Quantas pessoas que nascem de uma família, todas mexem com bruxaria, com magia negra, mas tem um daquela família que é totalmente contra, avessa aquilo. Aí você vai me perguntar, mas por que acontece isso? Elas não foram criadas todas juntas? Sim, elas foram criadas todas juntas. Mistério de Deus. E aqui fala, Deus está falando bem claramente aqui, que Dan é aquele tipo de pessoas que fica, sabe, mordendo no seu calcanhar. Aquela pessoa que fica te prejudicando, é esse que é. Essa pessoa é descendência de Dan. Eu espero tua salvação, ó Senhor. Multidão oprimirá Gade, mas ele a cometerá com o calcanhar. De Aser, seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Pessoas, né, padeiro, pessoas cozinheiras, né,
famílias que gostam de cozinhar, porque tem pessoas que amam cozinhar e tudo que ela faz é gostoso. Padeiro, ama, né, trabalhar. Por isso que eu falo, não tem nenhuma profissão que não seja valorosa. Toda profissão é valorosa. Se você é faxineiro, você é valoroso. A sociedade não te valoriza, mas você é muito valoroso diante de Deus, porque sem sua faxina vira uma sujeira. E o Espírito não habita, o Espírito de Deus não habita na sujeira. Lembra lá no acampamento, onde Moisés estava no acampamento com o povo, quando Deus falou para aquele povo limpar o apartamento, varrer o acampamento, não fazer as necessidades deles ali, ter um local reservado para as necessidades fisiológicas? Porque Deus habitava, Deus andava por ali. Então Deus não gosta de sujeira. O Espírito Santo quer andar numa rua limpa, numa casa limpa. Se sua casa é suja, você acha que o Espírito Santo de Deus está ali? Não está ali, não. Então aqui fala, dia certo, seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. São os padeiros, as cozinheiras, as pessoas que gostam de cozinhar bem, que têm prazer, né, de ficar na cozinha ajudando. Naphtali é uma gazela que corre, ele fala palavras formosas. Pessoas, né, tem pessoas que falam, né, tem uma voz, tem uma expressão na palavra, né, aquele dom que você fala, que ela fala tão bonito que você fala, nossa, essa pessoa é tão educada. Aí aquela pessoa fala umas palavras tão bonitas, é descendência de Naphtali. José. José é uma árvore frutífera, ramo frutífero junto a uma fonte. Seus ramos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe trazem amargura e o frecharam e molestaram. Vamos dizer que José Davi é descendência de José, porque Davi também, né? Ele era uma pessoa boa, trazia, né? Você vê que Davi, quando Saul era rei, Saul era um rei ruim, mau. Aí quando Davi veio, todo mundo gostava de Davi. Davi era uma pessoa assim muito amorosa, muito acolhedora. Ele acolhia, né, as pessoas no modo dele falar, no modo dele agir, né? Aí aqui fala que e a gente observa que Davi, ele era muito perseguido. A pessoa que é muito boa, que gosta muito de acolher as outras, ela é muito perseguida. Ela é muito perseguida. Então você é uma descendência de José, se você é uma pessoa desse tipo, que é acolhedora, gosta de ajudar as pessoas. Você é uma pessoa e é perseguida por isso. Eu acho que eu sou descendência de José. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Eu sou uma pessoa que se eu vejo uma pessoa necessitada, eu dou até o impossível, eu tento fazer por aquela pessoa. É um instinto, eu acho que. E eu sou perseguida por isso. Às vezes eu não tenho nem para mim, e eu quero ajudar, eu me esforço para ajudar alguém. Mas enfim, Deus me honrará. Mas seu arco ficou forte e seus braços se fortaleceram pelas mãos poderosas de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. O Deus de teu pai te dará ajuda, e o Todo-Poderoso te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênção do abismo que jaz embaixo, e com bênçãos dos seios e da madre. Isso aqui tá a ver comigo, irmãos. Tá a ver comigo. Que Deus me abençoe, né? Continue me abençoando. Que a luta é grande, mas a bênção de Deus, né? Sempre Ele está nos amparando.
amparando, Ele está nos guiando. Eu sou uma pessoa assim que... Eu sou uma pessoa muito boa, mas também sou uma pessoa que... Eu sinto que as pessoas não gostam muito de estar por perto de mim. Perto de mim elas não gostam muito. É aquele assim... É igual aquela música, né, que fala: eu quero ter você... As pessoas querem ter eu perto do... longe dos olhos, mas perto do coração, né? Para mim a música é o contrário, né? As pessoas querem ter eu longe dos olhos, mas perto do coração. Por que eu digo isso? Porque eu sou muito positiva. Eu sou muito positiva. Eu já pedi a Deus para Deus às vezes tirar isso de mim, mas não tem como. Se você faz algo errado, eu te corrijo na hora. Eu falo: olha, não é assim, assado. Mas não assim, recriminando, né? Eu digo para você que você não devia fazer aquilo. É o meu instinto, então eu não tenho como mudar isso. Eu já falei para Deus que às vezes eu tenho que parar com isso, porque às vezes eu vejo algo errado. Se eu vejo, assim, uma pessoa maltratando um animal na rua, ou maltratando uma criança, ou jogando algo na rua, jogando um papel na rua, eu paro e falo para aquela pessoa: olha, me desculpe, você está errado, não deveria fazer isso. Então, eu sou chata nesse sentido, eu acho que eu sou chata, as pessoas me consideram uma pessoa chata. Então, as pessoas não querem estar perto de mim por causa do jeito que eu sou. E eu tenho isso. Às vezes eu vejo algo e o instinto é mais forte, eu vou lá e tenho que falar àquela pessoa: olha, você fez isso é feio, não faça isso. Igual você vê pessoas no bares comendo, e às vezes tem aquele cachorrinho que fica ali do lado, e as pessoas não dão nem um ossinho, nem nada, né? Pega, joga fora. Quando eu vou em restaurante que eu me alimento e sobra alguma coisa, eu coloco num guardanapo e deixo na rua. Eu vou na rua porque eu sei que esses restaurantes não dá para os animais de rua. Deveria dar, né? Deveria. Deus ia abençoar eles muito mais. Tem restaurantes que fazem isso, mas tem restaurante, não é todos. Infelizmente, no nosso Brasil, não é todos, porque tem muitos animais passando fome. Gente, tem muitos animais passando fome. Até de própria família passa fome, deixa o bichinho preso. Para que quer animal para deixar preso? Deixa preso numa coleira, coloca a coleira de ferro, né? Coleira de ferro no pescoço. Para que isso, gente? Para que colocar uma coleira de ferro no pescoço de um animal? Aquelas coleiras grossas de couro. Para que isso? E deixa o bicho ainda preso dentro do quintal. Além de estar preso dentro do quintal, ainda está com coleira. É uma judiação todo tamanho. Eu chamo atenção, eu não gosto de ver isso. É uma coisa que eu não gosto de ver. É uma falta de amor, é uma falta de educação, de respeito para o próximo. E sem falar que não coloca comida nem água, né, pro animal. Deixa o animal lá no sol, na chuva, não faz uma casinha pro bichinho, o bichinho passa o dia inteiro no sol. É dolorido. Então isso eu chamo atenção, sim, eu chamo atenção. Se eu ver, eu chamo atenção, e as pessoas às vezes não gostam, porque tem pessoas que não gostam de ser repreendido. Mas a gente tem que chamar atenção. Por isso que eu falo, muitas pessoas não gostam muito de mim por causa desse sentido, que eu chamo atenção mesmo. Desculpa, mas coisa errada na minha frente não passa não, passa não. E aqui fala: o Deus de teu pai te dará ajuda, o Todo-Poderoso te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos no abismo que jaz embaixo, e com bênçãos dos seios da madre. Aí você me pergunta: pode ter bênção no abismo? No inferno? Você vai me perguntar essa pergunta. Porque aqui fala: com bênção do abismo que jaz embaixo. Tem bênçãos lá no inferno? Eu pergunto para você. Está escrito na Bíblia. Por que fala dessas bênçãos do abismo? Irmãos, há mistérios, muito mistérios no mundo espiritual que nós nem imaginamos.
há esses mistérios. Essas bênçãos que fala, que jazem embaixo, a Bíblia fala, tem uma passagem na Bíblia, não sei se você já conhece a passagem, que fala assim, que até quem tem, será tirado e dado para aquela pessoa obediente a Deus. Se você é uma pessoa que não obedece aos caminhos de Deus e você tem muito, Deus vai tirar de você e vai dar para aquelas pessoas mais simples, que está merecendo mais. Então tem pessoas que estão no abismo, que já estão praticamente lá embaixo, lá na terra, lá no fundo do abismo. Pessoas que se acham, né? Essas pessoas que vivem de prostituição, que vivem de magia negra, fazendo sacrifícios com recém-nascidos, fazendo sacrifícios com pessoas, com crianças que ainda nem nasceram, tomando sangue. Essas pessoas, elas têm bens, sim, porque as coisas vão para cima dela, mas Deus tira tudo delas, deixa elas sem nada e dá para quem? Para aquele servo obediente e fiel. Então essas pessoas que estão no abismo, essas pessoas que estão lá na magia negra, fazendo esses tipos de sacrifício pesado, sangue de animais, sangue de inocentes, essas pessoas adquirem poder, porque o diabo dá. Mas aquilo que o diabo dá, Deus toma. Deus toma delas e dá para outras. Aí elas falam assim, o diabo tirou tudo de mim porque eu não obedeci ele. Não foi porque ele obedeceu ele. Porque ele não obedeceu. Foi Deus que tirou. Nós temos que lembrar uma coisa. Não cai uma folha da árvore. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. O diabo não tem poder para nada. O diabo não tem poder de tirar nada de você. Quem tira tudo é Deus. Quem dá para você é Deus. Quem tira é Deus. Você está entendendo? É muito forte. Aí quando Deus tira tudo da pessoa, ele fala que foi o diabo que tirou. Que o diabo é ruim. Que o diabo é ruim. Que o diabo tirou. Mas o diabo não tem tanto poder assim. Ele tem um limite de poder. Então quando fala aqui na terra que Deus vai tirar aquela bênção que jaz embaixo, porque aquela pessoa que está na magia negra, ela já está lá embaixo. Ela já está na profundeza da terra. Por que nós devemos orar para Deus tirar essas pessoas das profundezas do abismo? Porque elas estão, o abismo é aqui. O abismo é lá na bruxaria. O abismo é na macumbaria. O abismo é na feitiçaria. Na magia negra. No adultério. O abismo é lá. E nós temos que orar por essas pessoas, para Deus enviar anjos para resgatar essas pessoas de lá de dentro do abismo. E quando você está orando, uma mãe está orando para o filho que está lá no abismo, ele perde tudo, aí ele volta para a casa da mãe. Ele volta arrependido, ele pensa que foi Satanás que tirou dele. Mas foi o Espírito de Deus da oração daquela mãe, ou da oração de um pastor, ou da oração de um irmão, que orou para Deus resgatar aquele corpo, aquela alma, aquele espírito de lá das profundezas e trazer para casa, para o leito materno de Deus, paterno de Deus. Porque a Bíblia fala que quem não vem para o amor, vem pela dor. Por isso que nós temos que orar por essas pessoas, para Deus enviar anjos para resgatar essas pessoas de lado desses lugares trevosos. Você está entendendo a amplitude
do conhecimento da Bíblia? Por que essa palavrinha aqui, olha com que ela trouxe uma reflexão em nossas vidas? Aí a pessoa acha que é o diabo que tirou tudo dela. Não foi, foi Deus que tirou para que ela viesse, que ela está sendo resgatada. Porque o Deus, ele não quer aquela riqueza que ele adquiriu ali naqueles atos, naquelas profundezas, naquele ambiente trevoso. Deus não quer que aquela pessoa traga aquela riqueza para junto dele. Aquela riqueza fica lá. Ele perde tudo. Ele vem sem nada. Sem nada que ele vem. Aí ele vem para os braços de Cristo. Quantas pessoas, irmãos, dá testemunho, que vivia na magia negra, bruxo, quantos bruxos que já foram resgatados, quantos bruxos, aí tem gente que fala, o diabo faz castigo. Não, irmão, quem castiga é Deus, não é o diabo, não. Até eles próprios, eles pensam que é o diabo que pega, tira tudo deles, mas não é. Aceita um cafezinho? Já tá frio já, mas tá bom. Você tá entendendo? Então nós temos que orar, irmãos. Temos que orar por essa pessoa que fala mal de você, porque essa pessoa está com um espírito trevoso, ela está nesse abismo, ela está entrando nesse abismo. Essas pessoas que gostam de confusão, isso aí tudo é descendência dos filhos de Israel. Isso já é tudo, sabe, já é tudo um caminho que você tem que passar. É uma prova, aqui na Terra é uma prova que você tem que passar por vários caminhos. Nosso caminho aqui na Terra é todo pedregoso. Não pensa que você vai passar por um caminho, fulano de tal, irmão, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Se você for ver uma história das pessoas que estão bem de situação, pessoas que estão ruins de situação, todas elas têm sofrimento terríveis. Se as pessoas começarem a contar a história delas, você chora. A minha história, vocês acham que é fácil? Foi fácil? Se eu contar a minha história para vocês, vocês choram. Não foi fácil. E a história de ninguém, a sua também não é uma história fácil. Sabe Deus o que você já passou na sua vida. Mas você está aqui caminhando. Por quê? Porque Deus está te amparando. Deus está te carregando no colo. Você acha que se Deus não estivesse carregando você no colo, você aguentaria passar por tudo que você está passando? Se você está em pé. Porque Deus está carregando você no colo. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está te fortalecendo o seu espírito para que você tenha conhecimento de tantas coisas ruins que você já passou. Aí você olha para trás, por que eu passei tudo isso? Para tudo tem uma explicação. Nós somos apenas alguém que estamos aqui na Terra. Temos que passar por caminhos difíceis, muito difíceis. Mas vamos continuar, senão nós não terminamos. As bênçãos de teu pai são mais fortes do que as bênçãos de meus antepassados, até ao cimo dos montes eternos. Sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Tá vendo? Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é que seu pai lhes disse. E ele os abençoou, a cada um deles abençoou segundo sua bênção. Todos eles foram abençoados. Até o que é o ruim. Ele veio para ser ruim?
Tem pessoas que veio para ser ruim, ele está fazendo o papel dele. Essa pessoa, talvez você me pergunta, pastora, essa pessoa que veio para ser ruim aqui na terra, só um minutinho. Aí você me pergunta, essa pessoa que veio ser ruim aqui na terra, essa pessoa tem salvação? Você me pergunta, ela tem salvação? Ela veio com o intuito de ser ruim, prejudicar outras pessoas. Irmãos, como eu falo para vocês, nós temos que orar para adquirir conhecimento de Deus. Se nós lermos, acho que em Ageu, se não me engano, fala que Deus enviaria espírito destruidor. Quando vem a chuva que destrói, que não é uma chuva de bênção, sim uma chuva de destruição, é um espírito vem da parte de Deus para trazer aquela destruição a nós. Aí nós perguntamos, mas por que Deus faz isso? Destrói tantas famílias, como está acontecendo aqui no Espírito Santo hoje. Tantas famílias que estão desabrigadas. Lá na cidade de Guriri, é uma cidade que tem muito, nessa época do ano, e o que está acontecendo lá nessa cidade hoje? Está tudo alagada. Não vai ter festa, não vai ter Réveillon, não vai ter nada. O prefeito já decretou o estado de calamidade. Para você ver, para chegar até em Guriri, tem 3 barreiras que já está, 3 trapera na estrada para não chegar lá. Então por que Deus faz tudo isso? É para o povo, trazer o povo ao arrependimento. Mas o povo está totalmente cego espiritualmente nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, as igrejas estão inundadas de água. Mas é para que isso? Por que Deus faz isso? Talvez você vai me perguntar, mas por que Deus faz isso com as igrejas? Irmãos, Deus não está satisfeito com como o mundo está levando, como os irmãos estão levando a vida espiritual. Então por isso que vem esse anjo destruidor, é um anjo destruidor. Vem essas pestes, essas pragas, isso vem tudo de Deus. Não é do diabo, não. É de Deus, porque quem não vem por amor, vem pela dor. Para alertar essa população, para falar, olha, eu estou aqui, vocês não estão me enxergando. Vocês estão aprofundando cada dia mais nas trevas. Hoje é normal as pessoas fazerem mal, andarem de qualquer jeito, virou normal nas igrejas, em todos os lugares. É coisa horrenda que você vê dentro de igrejas. É coisas horrendas. E o que a Bíblia nos chama a atenção? Deus nos chama a atenção. Aí que Deus fala, olha, que Deus, ele abençoou Jacó, ele abençoou todas as tribos, aquelas pessoazinhas boas, as pessoazinhas ruins também foram abençoadas. Por quê? Porque aquela pessoa que nasceu para fazer o mal também veio de Deus. Deus usa aquela pessoa só para fazer o mal para aquela pessoa. Aí você fala, essa pessoa que só veio para fazer o mal, essa pessoa vai ser salva? Aqui, Jacó, ele fala assim, ó, todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que o seu pai lhes disse. E ele os abençoou, a cada um deles abençoou segundo sua bênção. Ele abençoou todos eles. Todos eles foram abençoados. Então essa pessoa que nasceu para fazer o mal, que veio só para fazer o mal para as outras pessoas, essas pessoas vão ser julgadas? Elas vão ser salvas? Talvez você me pergunte isso. É mistério de Deus. Deus vai salvar? Sim, eu creio que sim. Ah, mas elas vieram? Sim. Por que
Jesus, quando ele estava sendo pregado na cruz, ele falou lá ele orou e falou assim: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Eles estavam fazendo mal para Jesus. E Jesus falou para Deus não imputar a eles esse pecado. Outra passagem também, se não me engano, foi Zacarias, quando ele ia ser morto, apedrejado. Ele também pediu a Deus para Deus não imputar os pecados daqueles homens que estavam apedrejando ele, porque ele já tinha um conhecimento espiritual. Ele sabia que aqueles homens estavam fazendo aquilo era do agrado de Deus. Você vai perguntar, mas é do agrado de Deus aquelas pessoas fazendo tanta judiação a Zacarias? Você acha que isso é agrado de Deus? Se eles não fizessem aquele maltrato, né, digamos assim, a Zacarias, como foi a João Batista também, não imputaram, cortaram a cabeça de João Batista. Então, tem muitas coisas que a gente vê, porque quem não vem por amor, vem pela dor. Alguém tem que trazer a dor. Você está entendendo? Alguém tem que levar a dor para você ser salvo. Se você é para ser salvo pela dor, alguém tem que te judiar de você. Você nasceu aqui para fazer o bem, só que você não está fazendo o bem. Você não está obedecendo o mandamento, aquela regra. Aí acontece o que acontece com você? Você vai ser castigado porque você não está obedecendo aquela regra de fazer o bem. Tem uma pessoa que tem que castigar você. Tem que ter um ser para castigar você. Então, como eu falo, o mundo espiritual, nós temos que entender, até essas pessoas que estão nos fazendo mal, nós temos que acordar, é Deus que está no comando. Não é aquela pessoa que está fazendo mal para você. Você tem que entender isso. Não é. É Deus que está te fazendo mal. Deus está usando aquela pessoa para fazer mal para você. Aí as pessoas pegam, acham, vai e mata a outra. Você mereceu aquilo, porque Deus permitiu que aquilo viesse a você, porque você está merecendo aquilo. O que eu fiz? Você fez algo errado. Você fez algo que não estava nos caminhos de Deus. Vamos continuar. E ele ordenou, ele disse: eu me congregarei ao meu povo, enterrai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron e o Eteu, na cova dupla que se encontra diante de Manré, na terra de Canaã, e que Abraão comprou juntamente com o campo de Efron, o Eteu, como propriedade de sepultura. Ali estão enterrados Abraão e Sara, sua mulher, e ali estão enterrados Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu enterrei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Éten. E Jacó terminou de dar instruções aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e morreu, e foi congregado ao seu povo. Jacó passou, ele cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir aqui na terra. Ele cumpriu e Deus recolheu ele. Passando tudo o que ele passou, ele trouxe toda essa geração, todo o que está acontecendo conosco nos dias de hoje, veio por intermédio dessas 12 tribos, desses filhos de Jacó. Então nós temos que aprender a lidar com o bem e nós temos que aprender a lidar com o mal. Porque o bem e o mal é da parte de Deus. Eu já vi muitos, satanistas dizer, e eles falam a verdade,
Eles falam uma verdade, eles não mentem. Eles falam assim que o diabo não faz mal para ninguém. As pessoas falam que o diabo faz mal, mas o diabo não faz mal para ninguém. O diabo é bonzinho. Ah, então o diabo é bonzinho? É, o diabo é bonzinho. Porque o diabo ele só promete coisas boas, né? Só que o mundo do diabo é um mundo trevoso. É o mundo da prostituição, é o mundo da mentira, é do engano. Ele te dá tudo das coisas, porque ele é terreno, ele é da terra. O diabo ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então ele não tem poder. A Bíblia mesmo fala que ele é o pai da mentira. Então se ele fala que vai te dar isso, vai te dar aquilo, Deus até permite que ele te dê alguma coisa, mas depois Deus toma. Quem vai tomar é Deus, não é o diabo que vai tomar de você. O diabo ele promete, te dá tudo. Se você cumprir, né, aquelas coisas que ele promete, que ele quer que você cumpra. Mas quem toma, quem vive nesse mundo, Deus vai cobrar dele. Deus vai tirar ele de lá e vai cobrar caro dele. Então fica aqui essa mensagem para você, que essa mensagem possa trazer uma reflexão na sua vida espiritual, que você possa, que Deus possa abrir os seus olhos e refletir sobre o mundo em que vivemos. Tudo aqui é guiado por Deus. Nós estamos sobre um núcleo espiritual muito forte, muito poderoso. Você não tem nenhum comando sobre a sua vida. Nenhum comando sobre a sua vida você não tem. Nenhum. Nem um minuto. Você fala, eu quero esse minuto para mim. Você não tem. Esse minuto é de Deus. A força soberana de Deus, ela envolve todo o mundo, todo o universo. Não tem um lugar aqui na Terra, no céu, debaixo da terra, que você possa se sentir longe de Deus. Como ele mesmo disse, se você subir ao céu, eu estarei lá. Se você descer nas mais profundezas da terra, eu estarei lá. Todo comando é de Deus. Aprenda isso. Quando você sentir que tudo que você está no mundo, você está no mundo, e esse mundo é de Deus. Você não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Você é absolutamente nada. Ou você obedece a Deus, ou você padece. Você tem essas duas escolhas. Ou obedece ou padece. Obedecer é melhor, porque ele vai te ajudar. Se você não obedecer, ele vai te castigar. E o castigo de Deus não é o castigo dos homens. A Bíblia diz assim, que nós devemos temer aquele que pode lançar a sua alma ao inferno. E quem pode lançar a sua alma ao inferno é Deus. Você não tem que temer homens, não tem que temer o demônio, ele mesmo já disse isso, porque até os demônios se submetem a Deus. Não sei se você já leu isso, ou se você já prestou atenção, quando nós repreendemos um demônio, ele sai, porque ele obedece. E é isso. Aprenda a viver aqui nessa terra. Você é dependente de tudo de Deus. Um respiro que você dá, você depende de Deus. Fica essa mensagem para você. Se você gostou desse vídeo, transmite, coloque nos seus grupos de WhatsApp,
do Facebook, compartilha. É muito importante porque as pessoas não têm esse conhecimento, essa plenitude de conhecimento. É um conhecimento muito avançado. Aqui você tem um conhecimento avançadíssimo de quem é Deus. Passo a passo, Deus está nos revelando quem é. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Dê um like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Que assim você estará também profetizando a palavra de Deus. Você também estará junto com Deus nessa luta. Porque a nossa luta é conseguir tirar as pessoas da maldade, de fazer, de praticar a maldade, porque a maldade, ela traz prejuízo para você, ela traz castigo. Quando você faz uma maldade, você está trazendo castigo, e não é o diabo que está colocando, é Deus que está colocando. Fica aí essa mensagem, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, para toda a sua família, que eu não sei se eu vou conseguir fazer mais vídeo até o Natal, mas você tenha um Natal repleto de paz, de alegria junto com os seus, que Deus abençoe, que Deus traga luz, né? Que esse Natal seja um Natal de muita luz para todos nós. Quando eu falo de luz, eu falo de luz espiritual, eu falo de conhecimento espiritual, de entendimento espiritual. Que Deus abençoe a todos, que não falte o pão, que esse Natal seja alegria, seja paz, seja um espírito, né? Que o Espírito de Deus esteja assim, num ambiente maravilhoso, que esteja sobre essa terra, nos abençoando, nos trazendo uma união, que seja um Natal diferente. Apesar de tantas tragédias, apesar de tantas sofrimento, mas que neste Natal seja dissipado todas as tragédias, todas o sofrimento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.